Bom dia, nono ano de História, vamos para a semana 1, vamos iniciar o quarto capítulo da apostila. Então nesse capítulo nós vamos falar sobre a formação do mundo contemporâneo, da atualidade, tá? Então o nosso mundo contemporâneo que nós vivemos aí, esse século, né? A partir dos anos 2000, o século 21, ele vai se formar ainda no final do nosso século 20. Por quê? Como nós já estudamos, tivemos a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e quando essa Guerra Fria acabar, vai se iniciar as bases do nosso mundo contemporâneo atual. Tá? Então nós tivemos uma crise na União Soviética. O Stalin morreu, depois o Stalin assume o Khrushchev, que mantém a política ali, estimulando a Guerra Fria. Temos o Brezhnev até chegar no Gorbachev. Só o que acontece? A União Soviética ela vai entrar em ruína, ela vai entrar em crise por alguns fatores, né? Diante da política ideológica da Guerra Fria, houve um desvio, né? Então o sistema socialista tem que funcionar como, né? Você vai pegar o montante e vai dividir para as pessoas, para todo mundo ali viver bem, né? Segundo a lógica socialista. Só que nesse ímpeto de tentar vencer os Estados Unidos nesse conflito ideológico, muitos recursos que eram para a saúde, para a educação das pessoas, foram desviados para outros fins, como por exemplo, desenvolvimento militar, né, propaganda ideológico, ou até a busca e chegada na Lua, né, que não conseguiu, mas conseguiu colocar os satélites em órbita, ou também o desenvolvimento de armas nucleares e financiamento de guerrilhas. Então, aquele objetivo que era inicial de desenvolvimento econômico e distribuição de renda se transformou em uma disputa ideológica com os Estados Unidos. Só que nesse ponto os Estados Unidos são muito mais competitivos, porque os Estados Unidos têm as empresas privadas, e essas empresas privadas investem em tecnologia, em novas armas, novas pesquisas, chegada nisso, Então, o sistema capitalista se consolidou como mais eficiente para vencer uma guerra ideológica entre o socialismo e o capitalismo. O socialismo desviou seu foco para vencer a guerra ideológica, além do que tinha corrupção na União Soviética também, comprovadamente. Tá? Então o último presidente, o Gorbachev, ele tentou resolver isso, tentou fazer alguns desvios no percurso para diminuir os prejuízos e o evidente atraso econômico e social que vivia a União Soviética. Outro fato que também ajudou para o fim da União Soviética é o acidente nuclear de Chernobyl, né, que aconteceu na Ucrânia e causou milhares de impactos ambientais e danos que a União Soviética foi obrigada a reparar. Isso também foi um fator fundamental para o fim do regime. O Gorbachev, que é o último líder socialista, ele vai implantar dois tipos de reforma. Ele vai fazer a Glasnost e a Perestroika. Uma abertura econômica aos poucos e uma abertura política. Para quê? Para tentar transformar a União Soviética em um pouco mais competitiva, porque as armas e a tecnologia soviética já estavam ficando ultrapassadas na Guerra Fria, então ele buscava abrir um pouco a economia e abrir a política para evitar a corrupção do Partido Socialista Russo, né? E isso gerou, obviamente, uma crise dentro da política russa, né? E muitas lideranças que eram mais ortodoxas, mais tradicionais, não aceitaram essas reformas do Gorbachev. Como consequência, a União Soviética acabou, né? Grande parte da União Soviética se tornou a Rússia, um estado democrático, tá? E todos esses países que faziam parte desse eixo de dominação socialista voltaram a ser repúblicas separadas. Ucrânia, Polônia, Lituânia, né? Bulgária e vários desses países que estavam ali no eixo de dominação socialista voltaram a ser repúblicas individuais, tá? Acabada a Guerra Fria, o que vai acontecer? Começa o nosso período atual histórico, que é o pós-Guerra Fria, que é o mundo globalizado. Né, o conceito de globalização que vocês veem em história e geografia. O que é um mundo globalizado? É um mundo interligado, junto, conectado economicamente, socialmente, tecnologicamente.
O coronavírus é um exemplo de globalização, um vírus que saiu lá da China e chegou em todas as partes do planeta. Isso é a globalização, porque todo mundo está globalizado. O cara é milionário, ele tira o dinheiro do Brasil que está rendendo pouco, ele coloca na Índia. A fábrica da Ford produz o seu motor na Índia, sua carroceria na Rússia e exporta nos Estados Unidos. Ou seja, o capital, a economia financeira ali, o fluxo de mercado é globalizado, é internacionalizado, né? Isso vai gerar o que? Ao neoliberalismo, que é o atual sistema econômico mundial. Quando acaba a União Soviética, não existe mais o risco socialista, ou seja, o mundo inteiro se transforma em capitalista. E a partir daí você tem um novo liberalismo, né? A ideia de um Estado mínimo, de um Estado menor, e você ter mais iniciativa das empresas privadas, grandes corporações comandando a sociedade, como Microsoft, Facebook, Google, né? Empresas de tecnologia, empresas de calçado, empresas de todos os ramos, grandes monopólios, empresas internacionais ganhando de empresas nacionais, né? Você compra mais o quê? Você compra mais a Dolly ou a Coca-Cola? A Coca-Cola está presente em grande parte do planeta, a Dolly do Brasil. Então você tem o quê? A presença de grandes conglomerados internacionais comandando a sociedade atual, tá? Então esse é o capítulo 1.